Boa noite mais uma vez para todo mundo. Uma boa aula aí de inglês para vocês. Aproveitem muito dessa professora linda e sabida. Tirem todas as suas dúvidas. E, enfim, é isso, tá? No finalzinho da aula eu volto aqui. Boa noite, meu povo. Thaís, bota a gente numa situação assim que a gente fica envergonhada, né? Vai que a gente não seja isso tudo que ela fala. Aí vocês dá nela, viu? Pode dar nela. Não, de jeito nenhum. Bom, semana passada, o professor Vitor, ele me disse que conversou com vocês a respeito de algumas técnicas de leitura, mas não aprofundou bastante nisso, né? Vamos lá. Observe, o inglês está em tudo que a gente faz. Existem palavras do inglês hoje que não tem tradução no português. E se eu te perguntar o que significa, você vai me dizer. Por exemplo, uma palavra bem básica, software. Se eu perguntar o que é, todo mundo sabe. Se eu perguntar o que é a internet, todo mundo sabe. Né? Então, o inglês está na nossa vida. O WhatsApp, todo mundo sabe, adora um zap. Então, inglês é uma disciplina fácil, só que a gente colocou na nossa cabeça que ela é difícil. E quando a gente coloca algo na nossa cabeça e diz para esse algo que ele é difícil, ele realmente se torna difícil. Inglês é a disciplina mais fácil que vocês têm. Português, vocês falam, é uma das línguas mais difíceis do mundo, e vocês falam com destreza. Certo? Então, inglês é uma disciplina fácil, e vocês vão perceber isso. Antes de mais nada, eu quero passar um vídeo para vocês, para eu provar o que eu estou dizendo, tá? O Thaís já falou meu nome, sou Martina Emily, sou de língua inglesa de vocês. Esse vídeo vai provar que vocês conseguem falar inglês. Escutem. Ina. Rosanna? A Rosana tá viajando. Anybody speak English? Hã? Speak English. Ela foi pra Atibaia, perto de São Paulo. This is Australia calling. Quem tá falando? Australia. Hã? Anybody speak English? Ela foi, viajou, vai chegar hoje. Yeah, is the Roseanne, she lives there? Hã? Roseanne lives there? Ela vai chegar hoje. She's got, Ali pras 8 horas da noite, ali pras 10 horas da noite, a senhora volta a ligar que ela está. sorry, no, I understand. We'll call again. Hã? We don't understand what you're saying. Tô nada. We need an interpreter. Amanhã a senhora liga pra ela. Okay. It's Australia calling. Australia. A dona Rosana? Australia? A dona Rosana? Yeah, for Rosanna. Ela foi na excursão lá no convento de freira, perto de São Paulo. Okay, we will telephone again. Hã? We telephone later. Ela vai voltar hoje. 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 Ela chega hoje. Acho hoje. Hoje ali para as 10 horas, 11 horas ela está. Na noite. À noite, viu? Amici? À noite. Amici. Right. Okay, thank you. Hã? Thank you. Gracias. Ela vai chegar na base de 10 horas, 11 horas. Yeah. It's her relations from Australia. Nader. Seu Jairo? Nader. Neiro? Yes. Tá bom. Isso mesmo. Nader, Australia. Como é que a senhora chama? Capiche? Understand? A senhora é mãe da Brigitte, né? Nader from Australia. You tell Roseanne. Mais tarde a senhora volta a ligar que ela está. Okay. Sorry, we don't understand. Por nada. Okay. Yeah, Nader from Australia. Tá bom. É da França que tá falando? Yeah. Okay. É da França? Yeah. All right. Bye bye. Tá bom, tchau. Tchau. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Houve uma comunicação? Houve uma comunicação, mas sem compreensão. Você compreendeu? O que ele falava, sim, o que ela não. Algumas coisas. Olha! E como que você acha que ela não entendeu, não teve uma comunicação? Todas as duas ficaram ali conversando, batendo um papo, 2 minutos, né? Tal.
e a dona Rosana estava viajando, e a outra estava na Austrália, daqui a pouco apareceu a França, mas enfim, é só para a gente quebrar o gelo dessa questão, né? Da gente bater um papo, mas o inglês, ele está em todos os momentos da nossa vida, em qualquer lugar, né? Como o professor Vitor falou semana passada, a gente vai falar hoje de técnicas de leitura. Talvez, se a moça que atendeu o telefone tivesse respirado um pouquinho e conversado com a outra, ela ia entender que ela estava falando outra língua, e não a língua portuguesa, né? Então, às vezes, a gente precisa dar uma respirada para ir adiante. As questões do Enem, elas são voltadas para interpretação. São 5 questões, e 5 questões facílimas. E eu vou provar isso para vocês hoje, que vocês são sabidos. Não sou eu que sou sabida, são vocês. Observa, viu? Observa, na língua inglesa a gente tem uma coisa chamada skim e scan. Para as pessoas que bebem, skim nesse caso aí não é a cerveja, tá? É uma técnica de leitura que a gente tem na língua inglesa, e não só nela, em todas as línguas, inclusive na língua portuguesa. O que essa técnica diz? Ela diz que consiste em observar o texto. A gente não precisa ler o texto em sua totalidade para entendê-lo. Se a gente não tem um tempo suficiente para isso, o que a gente faz primeiro? A gente observa tudo que é possível observar. Imagens, gráficos, palavras-chave, e geralmente a gente faz isso, né? A gente vai lá, lê o texto e procura as palavras-chave. As pessoas que estão fazendo prova há mais tempo, né? Na vida aí de concurso e tal, que não é o caso da maioria que está aqui no Enem, elas já pegaram uma tática de primeiro ler a pergunta e depois o texto. Isso é válido? Com certeza. Poupa tempo. Então, na língua inglesa, a gente pode fazer isso também. E se vocês já viram a prova do Enem, ela vem assim, o texto em inglês e a pergunta em português. E aí que está o problema. Se a pergunta está em português, como que eu vou localizar no texto? Justamente com as técnicas de skim e scan. Primeiro, skim é uma olhada rápida, e dentro daquela olhada rápida, a gente vai pontuar alguns fatores, como o que a imagem está me dizendo? Será que a imagem fala do texto? Na pergunta, ela retrata as questões do gráfico, da imagem. Eu preciso adentrar mesmo ao texto? O scan, ele já é uma leitura mais profunda. Eu vou circular agora palavras as quais eu conheço para poder traduzir o texto. Geralmente, quando a gente faz isso, que localiza as palavras que supostamente a gente já conhece, fica mais fácil a gente traduzir um texto em inglês. Eu acabei de te dizer que eu não conheço nada de inglês. Mas isso é fake para você, porque você conhece palavras em inglês, sim, e sabe de algumas palavras. E existem palavras que no inglês é chamada de palavras transparentes. O que é uma palavra transparente? É aquela que a gente vê do outro lado? Não, é aquela que a gente vê o conceito dela realmente, como ela é. Por exemplo, a palavra transparente em inglês é transparent. Então, ela mesma mostra quem ela é. Ela não tem maquiagem. Diferente, por exemplo, de date, que é um falso cognato. Aí você vai dizer assim, poxa, date é data. Não, 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 não. Date é encontro. Existem essas palavras também na língua inglesa, que são transparentes, mas nos enganam. Existem em outras línguas isso também? Existe. Inclusive no espanhol, que todo mundo acha que é fácil. Depois que vocês perguntam ao professor de espanhol o que é que significa embarrassed em espanhol, que não é embaraçada. Não repitam isso mais vezes, só pergunta para o professor para tirar a dúvida, tá bom? E não diga que foi eu que disse, por gentileza. Então, skin é uma técnica mais objetiva, a gente vai no total, a gente olha no total, é o que a gente faz com as pessoas. Todas essas duas técnicas, repetindo, a gente usa também na língua portuguesa, na língua espanhola, em qualquer outra língua. Tanto a skin quanto a scan. E a gente faz com pessoas também.
A gente olha, geralmente as meninas fazem isso com mais vigor, né? Com mais. Tchan. Olha o rapazinho assim, presta não, de longe. Precisa nem ter uma conversa. De longe mesmo, já descarta. Olha lá, e tá de sandália assim, tá de sapato assim, não gostei. Não é, Marli? Marli só tá aqui balança a cabeça aí, ó. Verdade, verdade. O scan é uma coisa mais profunda. Coitado dos gatinhos. Ah, mas não é assim que a gente faz? A gente olha. Se deu interesse, a gente vai lá no scan, vai ter um papo com ele, conversar, né? Primeiro a gente olha, eu não gostei não, ele tá de sandália havaiana, credo. Short taquetel, ixi, que chato. Dispensa. Aí você olha outro, tá de tênis, né? Aí você vai lá agora para a técnica do scan, que é a técnica da pergunta. O que é que eu posso saber dele que me interesse? É igualzinho dentro do texto da língua inglesa, tá? A mesma coisa, a diferença é que não é o menino, é o texto. Então foca no texto, tá? Vamos lá. Vamos tentar. Esse textinho aí que eu botei para vocês. O que é que vocês podem me dizer? O que é que vocês acham que o texto fala? Eu quero ouvir vozes. Só vejo os carinhas subindo aí, não gosto disso não. Eu gosto de que converse comigo. Olha, não precisa ler. Não quero que leia as palavras. Eu quero que o não verbal da pintura aí, que está no texto. O que vocês acham que o texto está falando? Um castelo meio que distante. Sim, um castelo distante. E tem uma livraria, uma biblioteca nele. Sim, uma biblioteca. Só uma biblioteca? Não. Mais o quê? E um homem e uma mulher. Vá? Um homem com Destrincha. asas de morcego, mais ou menos. No último, sim. Vamos criar uma história para essa tirinha. Sem ler lá, viu? Não é para ler, não. Não é para traduzir, não. Nem pega o Google Tradutor. Vamos criar uma história nós aqui para essa tirinha aí. Era uma vez um castelo muito, muito distante. Continuem, por favor. Existia uma princesa na qual gostava muito de ler. Sim, e... Então, seu irmão criou uma biblioteca para ela. Não precisa sair do castelo. Olha, sim. Vai, continue que eu tô gostando. E ele não gostava de ler. E ela começou a apresentá-los os livros, e ali ele foi se interessando pela leitura. Perfeito. Gostei. Gostei da nossa história. Acho que a gente podia escrever, né? Uma história assim. Gostei, gostei. Um castelo, uma princesa, o irmão fez a biblioteca, ela leu os livros e ele voou. Arrasaram. Agora, vamos para a segunda parte. Instante, vocês vão descobrir se vocês não sabem inglês. Dessas palavras que estão no texto aí, que estão as palavras agora, os verbais, tem alguma, no primeiro quadrinho, existe alguma palavra que vocês já conhecem? Antes de dizer que não, lê de verdade. Tem alguma palavra aí que vocês conhecem, ou que acha que conhece? Qual? Dani, que tá aí, legalzinho. Conte aí, quais são as palavras que vocês conhecem? Você, eu, Sim, você, eu. noite, Noite. No primeiro quadrinho. Castelo, No primeiro quadrinho. Castelo. Você. Mais alguma no primeiro quadrinho? eu acho que é amizade. É Meu só a última livro. palavra aí do primeiro quadrinho. Amazing. Amizade. Não sei se é não, viu? Eu tô só... Incrível, livraria, noiva, castelo. Livraria? Onde tem livraria? No primeiro quadrinho? Não, livraria não, biblioteca, eu acho. É porque parece. É, eu gosto É a mas falsa eu cognata, né? falei... Não, eu falo... Exato, é um falso cognato. É a mesma coisa na nossa língua, né? Entre aspas, livraria a gente compra, biblioteca a gente aluga. Mas, enfim, tá certo, tá errado não.
Mas eu só queria que falasse livraria mesmo, que eu faço combinado. Amazing não é amizade, não. Amazing é legal. Top, supimpa. Lá em cima. Mas valeu, valeu, valeu. Valeu a tradução, gostei. Pronto. No segundo quadro, preste atenção, viu? Nas palavras que vocês me disseram do primeiro quadrinho. Castelo, você e biblioteca, livraria. Certo? Tem mais alguma aí? Eu acho que tem uma aí que vocês esqueceram. Eu tenho certeza que vocês sabem. Noiva também, eu acho, ali bem no começo. Qual? Noiva. Noiva? Isso? Eu acho que sim. Aonde? Me mostra. Vem aí, depois de maio. No primeiro quadrinho? Ah, My Breed. Uh-uh. Uh-uh. Primeira regra. Primeira regra para a gente não errar na questão do Enem. A gente não pode supor. De jeito nenhum. De jeito maneira. Não suponha. Só fixe na palavra que você realmente sabe de verdade. Que ninguém vai dizer assim, tem certeza que você vai mudar. Certo? Então, Castelo, mas tem outra aí que eu quero que vocês localizem. A primeira foi Castelo, depois a livraria, que Nicolas Martinha, disse. Oh, esse mi na primeiro quadrinho não é minha, não? isso, minha, meu, tá certo. O Ari Meu, é são, né? Mas eu não sei pronunciar, minha irmã. sim, tá certo, gente. E quem você disse que tá errado? São, minha. Sim, são minha, não é Faz noiva. 15 anos que eu saí da escola. Pouquinho tempo, a minha idade, rapaz. Relaxa, tá tudo tranquilo. Tá novinha ainda, tá novinha. Tá nova, tá nova. Vamos que vamos. E Tem uma... neve, eu nunca. Aí, graças a Deus. Qual é a palavra? Neve, E que significa? nunca. Nunca. Então, são palavras que a gente já saiba. Nicole, e aí? Bridge é noiva? Sim, Ah, tem certeza? tenho. Ah, muito bem. Minha noiva nunca castelo. Presta atenção, viu? E depois a gente tem um uau embaixo, uau, e biblioteca. Certo? Segundo quadrinho. Presta atenção na nossa história lá. Um castelo distante, que tinha uma princesa. A história de vocês, que vocês fizeram. Que tinha uma princesa que não podia sair do castelo, e o rapazinho veio, criou a biblioteca, e ele mesmo que criou as artes e se picou. Certo? A história de vocês. Primeiro quadrinho está dizendo que tem um castelo, que é uma noiva, e nunca. E a biblioteca é legal, porque eu traduzi o que Dani falou ali, né? O Amaze aí. Certo? Segundo quadrinho. Castelo de novo já está aí. Mais alguma palavra? Se Nicole sabe noiva, sabe o restante. Floresta. Sim. Casada. Casado, floresta, já tem biblioteca ali de novo. E o castelo. Observa, vocês acham que pelo primeiro quadrinho a gente fez uma história correta? Fizemos, né? A gente só errou o personagem, que não foi o irmão. Certo? Porque tem um noivo ali, se é noivo é marido, correto? Pois sim, Laís. Exatamente, a gente só errou isso. Agora eu vou botar a pergunta antes da gente terminar, viu? Para ver se a gente consegue já responder ela. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Qual é o comportamento da mulher nessa tirinha, sem ler o texto? O que foi que ela fez aí? Essa mulher parece uma pessoa que eu conheço. Ignorou o marido? Também. Pegou o livro, né, Nicole? Parece tu.
Verdade. Pegou o livro e deixou ele lá e foi ler. Correto? Não é assim que tá aí a cena? Ele tá lá falando com o cajado, e quem é mãe e quem é filho sabe que quando alguém tá reclamando, principalmente quando for a mãe, e que ela tá brava, ela tem que ter uma coisa na mão, né? Para impor respeito. Então ele tá O brigando com o sinalzinho no marido. dedo. Isso aí. Tá brigando ali e ela não tá nem aí, tá lá nos livros dela, escolheu os livros e foi ler o livro. Vamos ver quais vocês vão marcar aí, ó. Letra A. A mulher, ela tá revoltada com a falta de sorte. A tirinha mostra isso, o desenho mostra isso? Que ela tá revoltada? Não. Não, né? Que a mulher, ela tem gosto da prática de leitura? Foi a primeira coisa que vocês disseram, sem ver as respostas. Pronto. Então, a gente pode marcar B e não ler o resto? Pode? Pode, né? Vamos lá. Vamos ver se é a B. Vocês me disseram na instante que não sabem inglês. Vocês é massa, hein? Imagine se soubesse. Então, é a letra B mesmo a resposta. Pode falar, quem levantou a mão? Observa, gente. A gente não precisou traduzir o Foi sem texto. querer também. E a gente não precisou traduzir o texto. Precisou? A gente só precisou fazer a leitura da imagem para poder responder. E antes de vocês verem as preposições das questões, vocês já tinham acertado a questão. Essa questão é uma questão do Enem. Essa tirinha parece com o filme do Hotel Transilvânia, que Parece. Drácula prendia a mulher dentro de casa porque os humanos faziam mal aos vampiros. Bem isso, bem isso. E ela queria conhecer o mundo, né? A Maisie. Foi sim, Dani. Essa questão aí foi do Enem passado, não foi? Isso, Eu tô com o caderno aqui, 2022. eu tô vendo agora. Isso. 2022. Você acertou a questão ou você fez espanhol? Eu fiz espanhol. Toma vergonha na tua cara, moleque. Olha Sempre aí. fiz espanhol. Eu nunca fiz nenhuma prova por inglês, não. Viu que estava fácil? Tava, de espanhol tava fácil. E a de inglês também. Olha aí. A gente nem traduziu. A gente nem precisou traduzir o texto e respondeu a questão e acertou. Letra B. Né? Agora que você é minha noiva, traduzindo agora o texto, para a gente comparar as nossas histórias. Agora que você é minha noiva, você nunca mais vai sair desse castelo. E aí a mocinha responde lá, né? Uau, aqui tem uma biblioteca maravilhosa. E ele lá dizendo um monte de coisa. Se você sair daqui, tem uma floresta densa, negra, e vai todo mundo te pegar, e você vai se perder, e você vai morrer. E ela não tá nem aí, ela tá querendo morrer. Aí embaixo, ela não tô nem acreditando no que você tá dizendo. Eu tô com sorte. Achei uma biblioteca maravilhosa. Aí, ele não gostava de ler, e ela começou a ler, e ele zarpou pelo castelo. Então, a gente não precisou traduzir. Vocês responderam a questão pela imagem. Viu que inglês é fácil? E fizeram a história sem precisar de muita coisa. Vamos lá para a minha segunda questão. E agora? Onde essas pessoas estão? No aeroporto internacional, uma coisa internacional ali. Pronto, é internacional, está no aeroporto. E por que tu sabe que eles estão no aeroporto? As bagagens ali e o negocinho do avião lá em cima. Rapaz, eu não tinha visto aquele aviãozinho, não. Olha aí, fique vendo. Eu já ia perguntar, só viaja de avião? É, que gente rica, gente. Eu nem tinha visto aquele avião ali. Já ia perguntar. O povo só viaja de avião, olha aí. Pronto, estão no avião, perdão, no aeroporto,
né? Bagagens, alguma coisa internacional. Alguém mais quer falar sobre? Alguma palavra dentro desses balões de pensamento que possam nos ajudar? Invasão, Invasão, sim, próximo, Cartão. sim. Cartão, ele, o sim, quê? sim. Pergunta número 2. Quem é esse rapaz? Quem seria esse rapaz? O qual? Esse primeiro aqui que eu estou apontando. Vocês estão vendo meu mouse? Ó, todos os. Eu acho que vocês não estão vendo meu mouse, né? Tá Tá, dando para ver. pronto. Estão todos virados para o mesmo homem. Quem seria esse homem? Deve ser funcionário do aeroporto, não, Martina? Não sei. Estou querendo saber. Me ajuda aí. É, moça, pode ter É certeza. aeroporto. Ele trabalha lá. Fazendo o quê? Recebendo o check-in da galera, ou para passar já Rapaz, a galera que só viu de avião, rapaz, olha aí, menino. A outra só subindo e descendo internacionalmente, só no check-in, bagagem. Tome aí, cadê Thaís? Tome, Thaís, aí, ó, você que não viaja de avião. É isso aí. Vamos. Essa imagem aí tá dizendo que tem uma confusão danada nesse embarque, viu? Por quê? Olha Por que essa essa imagem. confusão? Tá mostrando muita bagunça nessa viagem aí. Qual é a bagunça? Tá mesmo, viu? Né? Parece Qual é a que bagunça? tem um invasor ali. O banco pedindo pelo amor de Deus. Você tá vendo, não? Tá pedindo, pelo amor de Deus? Olha lá, apelando lá, pedindo socorro, olha do lado direito aqui. Entendi. Por favor, né? Deve ser, eu acho, né? Por ser balões de pensamento, acho que ninguém tá falando nada. Tá passando, é igual aqui agora, ó. Estão passando 1000 coisas aí, só algumas pessoas estão falando, o restante tá tudo pensando, ninguém diz nada, né? Por ser balões de pensamento. Mas, bora saber, né? Alguém sabe traduzir alguma fala? Vocês já me Como disseram se invasão, estivessem espantados com alguma coisa, algum acontecimento. incomodados, né? E vem cá, vocês falaram do internacional ali. E o que seria a Rivals? Viagem. Viagem? O que é que rolou, Elisa? A gente está viajando agora, internacionalmente falando. A gente está aí no aeroporto agora, querendo embarcar. Eu só quero descobrir o que é que está havendo. Porque tá, segundo os colegas, está uma confusão e está todo mundo bravo. Eu não sei por que de verdade. Eu quero que vocês descubram comigo aí. Estou querendo que vocês me ensinem. E aí, a Rivals é viagem? Vocês já foram num aeroporto, porque senão vocês não iam saber que é aeroporto, né? Pronto. Já fez até check-in aí e tal. Quando a gente vai viajar de avião, aí tem assim, National Arrivals, mentira, Arrivals, International Arrivals, certo? E aí, é Internacional Viagens, a tradução seria... Vou, Não entendi, não. professora, voo ou viagem, No caso, algo eles assim. estão fazendo, cada um falando sua profissão, não é não? Será? Por que você chegou a essa suposição que eles estão fazendo a sua apresentação? Porque parece que um tá falando que é personal, alguma coisa, o outro tem ali. Tá parecendo assim, né? Supostamente. Um falando alguma coisa de carro, essas coisas. De carro? Vamos que vamos. Ó, vamos pela leitura. Vocês fizeram as leituras corretas, tá? Estamos no aeroporto, estamos numa fila, tem um senhorzinho fazendo um check-in da galera. Aliás,
tentando fazer o check-in, certo? Tá lá na fila. Supostamente essa senhorinha tá brigando com esse rapazinho aí, supostamente, pela posição, né? E a gente já sabe que é um voo internacional. Só para a gente ficar sabendo um detalhe, esse arrivals não é viagem, não, é chegada. Eles estão chegando de um voo internacional, certo? Chegando. Vamos para a pergunta, que aí fica mais fácil para a gente não precisar traduzir tudo. Ou, se for necessário, a gente vai traduzir. Os recursos verbais e não verbais. Verbais são as escritas e os não verbais são os desenhos, que o desenho diz para a gente. Fazem referência a situações comuns no aeroporto, motivadas pelo fato de. Aí ele vai te dar aqui 5 preposições. Minha pro, a gente não vai traduzir, porque a gente não sabe. Vocês disseram para mim que não sabe, certo? Que não sabe traduzir. Então, a gente vai tirar por eliminação. Tem hábitos culturais diversos nessa imagem? A gente pode ver, por exemplo, um homem com uma roupa que não é um terno, um tipo agradecendo, pedindo por favor, né? Um sem bagagem, hoje outros com a bagagem enorme. Então, pode ser diversidade de hábitos. Senhora? Tem sim diversidades. Pronto. As mulheres estão sendo ignoradas aí nessa imagem? Ela mostra isso? Tem uma lá atrás. Mas ela está sendo ignorada? Não. Não, né? Então vamos tirar essa que não tá legal, não. Tiramos a letra B. As pessoas estão impacientes? Olhem bem para a fisionomia das pessoas. Elas estão impacientes? Aparentemente, sim. Impacientes? Não, aparentemente não. Impacientes é tipo assim, ai, que horas? Vai, vamos. Ai, meu Deus. Estão assim? Não, eu acho que não. Também acho que não. Não, no mínimo, esse rapazinho de branco aí tá morrendo de medo de apanhar da mulher. Foi o que eu senti. Ele tá com medo da mulher bater nele. Né? Não impaciente. Acho que ele tá com medo. Então, eu vou deixar aí essa de impaciente, para vocês decidirem se tem impaciente ou não, tá? Só tiramos até agora a letra B. Esses saguões são onde as pessoas ficam. Eles são congestionados? Tem muita gente aí, não dá para passar? Tem espaço? Então, a gente vai tirar essa também, né? Tiramos a D? Tira. Pronto, tiramos a D. Então, por enquanto, a gente tem a A e a C aí para a gente decidir. E a letra E, os atendentes são desqualificados. Vocês acham que tanto o homem que está no início da fila, quanto a mulher que está lá atrás, são desqualificados para estarem onde estão? Não. A gente não pode nem pressupor isso, né? Acredito que não. Também não, porque a gente não pode pressupor isso, porque eles estão no lugar correto, com roupas devidas. Estou certa? Certíssima. Pronto, agora me digam, qual que é a resposta da questão? Entre a A e a C. Para mim é A. A também. C, A. Vamos traduzir? Só para ver se a tradução ajuda. What do you do now? Vocês sabem o que significa isso? Está empatado aí, A e C. É uma pergunta. Isso. O que eu faço agora? O que é que eu faço agora? Ele tá... Observa, viu, gente? Detalhe da tirinha. Todos são pensamentos, são balões de pensamento. Isso quer dizer que eles não verbalizaram. Eles não falaram, em momento nenhum. Então, isso é um detalhe muito grande da tirinha, tá? Eles não estão verbalizando, eles estão pensando. Tá?
Vamos lá, o que é que eu faço agora? A primeira pergunta. Segundo o rapazinho aí, quando? Observa que essas coisas aqui são importantes na língua inglesa, ó. What, when, who. O que, quando e quem, tá? O que, quando e quem. Então, a primeira pergunta do pensamento do rapaz, o que é que eu faço agora? A segunda é, quando ele vai pegar o meu cartão? Supostamente o cartão de embarque, né? Quando ele vai pegar meu cartão? A moça está pensando aí. Ele aparenta não ser amigo. Pensando. Quem foi que invadiu o espaço? É o pensamento do último. E eu sou o próximo. O que eu deveria fazer? Ajuda, a tradução ajuda a responder a questão? A gente traduziu. Ajudou a responder a questão? Ficou difícil a resposta, professora. Eu também acho que a tradução não ajudou. Nem um pingo, né? Acho que não tem nada a ver. Na minha opinião, não. Eu também acho que não. Por que que eu trouxe uma questão onde a tradução não ajudou em nada? Primeiro, nem tudo que você pega em inglês você precisa traduzir. A primeira a gente não traduziu e acertou a questão. Certo? A segunda pergunta, a gente traduziu e não está ajudando em nada. E agora? As respostas estão nas imagens? A resposta está no conjunto. Conjunto da imagem e nos recursos que a gente tem, né? Que são os verbais e não verbais. Primeiro, o que é que a gente precisa descobrir aí? Vocês estão em dúvida entre a A e a C. A gente precisa, para a gente dizer que tem hábitos culturais diferentes, a gente precisa observar todas as pessoas aí. Cultura é tudo aquilo que engloba um ser humano, certo? O modo de vestir, o modo de se comportar, como ele olha, o formato que ele está, o tipo de bagagem que está. Por exemplo, a Barbie viajando, ela vai levar uma mala toda rosa, cheia de frufru dentro, correto? Corretíssimo, né? A Barbie lá, a bala cheia de frufru. Culturalmente, ela vai ser assim. Um rapaz praieiro, gente fina, ele vai levar uma mala cheia de frufru? No máximo uma mochila. Com uma peça de roupa. Exatamente. Exatamente, Maria. Por isso mesmo. Então, isso é cultura. A maneira de se colocar, o que leva, o que carrega com si. Nesse caso aí, são as malas e roupas. A gente tem uma coisa cultural aí. Tem um rapaz ali sem mala nenhuma, o outro tá só com a pastinha, a moça tá de saia, ela não tá de calça, né? E a mala dela é de rodinha, 360, aquela que não precisa nem inclinar, só é levar chique, rica e milionária. Então, isso é culturalmente, a gente conseguiu ler a imagem. Dani, sorri. A gente leu a imagem pelas roupas e posições das pessoas. Podem falar, meninas. Ayala. Tem esse rapaz aí também atrás que tá só de observando os demais. Também. Não se meteu, não tem nenhum pensamento nele, né? Então, isso é culturalmente, a gente vê a cultura do outro. O outro tá lá querendo passar por todo mundo, mas ele tá na paciência de Deus ali, pedindo por favorzinho, ó, deixa eu passar e tal, e vai. Impaciente é quando a gente está querendo que algo acabe logo. E, no meu ponto de vista, ninguém está demonstrando isso na imagem, tá? Olha direitinho, tá? Tem alguém com cara de impaciente que quer sair logo?
Então, pela leitura, que não foi a tradução, eu quero deixar claro que a gente traduziu e a tradução não ajudou em nada, certo? Em nada. Segundo vocês, a resposta é a letra A. Posso clicar e confirmar? A parede da UOL, a parede UOL lá, do rapazinho da Globo, que eu esqueci o nome agora, deu um branco, vale R$ 1 milhão. O Pix será feito pela Protaís. Luciano Huck. Pronto, obrigada. Letra A. Letra A, vocês confirmam por conta e risco? Sim. O Pix, Bora arriscar. o Pix é por conta da Protaís, viu? Não tem nada a ver com esse Pix aí. Vamos lá. Valendo R$ 1 milhão. Alternativa é a letra A. Eita, As fiquei pessoas feliz. já acertaram duas. Uma pela leitura e a outra a tradução não ajudou em nada. Mas eu tô me sentindo aqui boa já, viu? Já Tá vendo acertei aí? 2 questões, misericórdia. Já tô toda pan Mas eu aqui. não falei no início que inglês era fácil? Olha aí. Aí, ó, facílimo. Ó, para começo, hoje a gente viu uma questão que a gente não precisou traduzir para responder. A gente já tinha a resposta antes mesmo de ler. E a segunda questão, a gente traduziu e a tradução não ajudou em nada, certo? A gente só tinha que fazer a leitura da imagem. Beleza? Duas questões difíceis e que a galera acertou. E começou a aula dizendo que não sabe inglês. Vitor que lute semana que vem. Ele que lute. A galera que é boa em língua inglesa. E terceira coisa, gente. No início aí eu falei dos falsos e palavras transparentes, falsos cognatas e palavras transparentes. Palavras transparentes, como eu disse antes, são palavras que a gente olha e já sabe o que é. Não tem o que mudar. Eu vou abrir um quadro aqui para vocês verem o que são palavras transparentes. Essas são palavras transparentes. Transparente é aquilo que a gente consegue ver por mais um vidro, por exemplo, ó. A gente vê o que tem dentro, bolacha, certo? Igual as palavras. Chocolate em inglês é chocolate, só muda a pronúncia. E a mesma coisa, chocolate. Hospital, escreve hospital e fala hospital, e você sabe o que é hospital. Aí vem competição, televisão, música, emoções e vídeo, certo? São palavras transparentes. De novo, palavras transparentes são aquelas que a gente olha e sabe exatamente o que é, certo? Beleza daí? Pronto. A gente tem agora os falsos cognatos. Falsos cognatos são aqueles que a gente acha que é, mas não é. Eu estou estudando isso com um professor de inglês, professora. Falsos cognatos são palavras que parecem ser, mas não são. Pois é, vou botar aqui no meu quadro uma. Quem acertar, eu faço um pix. Eu não, pro Thaís, de novo. Não vale pescar, viu? Pescar não vale. Professora, qual é o valor do Pix que a Protaís vai fazer? Eu acho que 200 tá bom, né? 200 tá bom, mas não Tá vale pescar, tá ótimo. bom? Se for reais, Pronto, ó, presta atenção. Não vale pescar. Se pescar no Google Tradutor aí, não vale. Veja bem. Vamos lá. Esse, vocês já sabem que é um falso cognato, porque eu estou colocando aqui todos os falsos cognatos. Olhando assim, a gente acha que é o quê? As duas crianças. Atualize. Pronto, atualizar. eu acho que é atual. Atualizar. Atualizar, atual. E o segundo? Adaptar. Porra, vocês arrasaram.
Ninguém ganhou o Pix da Protaís, graças a Deus. Pelo menos ela não vai ficar devendo. Dessa vez ela não vai. Presta atenção, o significado desta palavra. Olha que legal. Na verdade, actually, na verdade. Em inglês, atualmente é o que, Pro? Nowadays. Nowadays. E adept, especialista. Especialista não é adaptado e nem adepto de alguma coisa. Adepto de alguma coisa é fã, que a gente vai achar que é fã. Olha, isso existe só em língua inglesa? Não. Não só existe em língua inglesa. Existe falso cognato em português? Existe, mas aí vocês perguntam para o português, que ela vai dizer para vocês. Gente, ó, próxima semana o professor Vitor ele vai aprofundar mais nessa questão de técnicas de leitura. Por que a gente vai focar, tanto eu quanto ele, vamos focar nessa técnica de leitura? Porque a gente precisa provar para vocês que o inglês não é difícil de verdade, como vocês viram. Existem essas palavras falso-cognatas? Existem. Mas elas não vão fazer você errar uma questão. A gente vai focar nessa questão de leitura mesmo e mostrar para vocês que vocês são capazes de responder as 5 questões do Enem de inglês e não errar nenhuma. Garanto isso, que vocês conseguem. E olha que eu não perco o Pix para ninguém, viu? Pronto, então, até a próxima semana com o professor Vitor e depois eu de novo. Vamos que vamos. Martina, querida, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sinto que perdi muito de não ter podido ficar aqui o tempo todo com vocês, mas, enfim, né, pelas palmas, pelos corações, pelas reações, já vejo que foi uma aula maravilhosa, né, gente, como não podia ser diferente. Viram que eu não fiz propaganda enganosa nenhuma? Aqui não tem propaganda enganosa, aqui só tem gente bala, gente. Querida, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Deus te abençoe.